vai ficar mais difícil pedir visto para morar aqui em Portugal. E já começa a valer essa nova regra a partir de abril agora de 2026. Foi anunciado agora, dia 3 de março de 2026, que a partir do dia 17 de abril de 2026, todos os vistos para morar em Portugal precisarão ser feitos de forma presencial nos consulados no Brasil. Ou seja, os processos não poderão ser mais enviados via correio, que é como fazemos atualmente. E isso muda completamente o cenário, onde a solicitação de vistos vai ficar ainda mais difícil, principalmente para você ter ele aprovado em mãos e de forma bem mais rápida para vir morar aqui em Portugal. E não adianta insistir, foi comunicado também que pessoas que insistam em enviar o processo de visto via correio após esse prazo mencionado, que se inicia dia 17 de abril, todos os pedidos serão devolvidos para o solicitante. Ou seja, a partir do dia 17 de abril em diante, não tem outra opção, apenas a solicitação do visto de forma presencial. Mas por que isso se torna algo mais difícil? Ai, Mila, porque eu acho que vai ser entrevista que nem nos Estados Unidos, né? Vocês estão me mandando muito isso. A realidade é que não exatamente. O processo provavelmente vai voltar a ser como era antes, tá? Uns 2 anos atrás. E aos 2 anos atrás não tem entrevista. Tanto que o governo de Portugal em nenhum momento mostrou intenção de ter o processo igualitário o dos Estados Unidos. Não, pelo contrário. Então, assim, não é que o processo vai ser presencialmente porque você precisa passar por entrevista em um policial de imigração. Não, até porque todo o processo vai ser feito através da VFS Global, que é uma empresa contratada pelo governo português, onde você vai presencialmente, tá, entregar os seus documentos. Então, se você tem todos os documentos certinhos, se você já tem acesso a toda a informação necessária e útil que você precisa para aplicar aquele visto, não tem problemática nenhuma. O que vai dificultar mesmo são 4 pontos principais que eu vou te falar agora. Mas antes, eu sei que você tá gostando desse vídeo, você já começou, tem nem 3 minutos, você tá assim, ó, Meu Deus! então, ó, já deixa o seu like, tá clicando nessa mãozinha. Deixar seu like! Deixar seu like! O primeiro ponto é o agendamento prévio. Todas as pessoas que queiram solicitar o visto para morar aqui em Portugal, independente de qual ele seja, visto de aposentado, visto de procura de trabalho, visto de empreendedor, enfim, todos os vistos terão que ser feitos de forma presencial, como eu falei no início. Só que tem uma questão, não é só ir lá pessoalmente solicitar, não. Para você ir, você precisa ter agendamento prévio. O que a gente já entra nessa primeira questão de limitação humana, porque quando vai uma pessoa presencialmente, por exemplo, ela ocupa muito mais tempo do que um processo via correio. Porque um processo via correio, aquele agente, ele pega um, pega dois, consegue ver 2, 3, 4 processos ali ao mesmo tempo. Quando é uma pessoa presencialmente, demanda tempo, porque a pessoa vai ali conferindo documento por documento, então provavelmente um atendimento que por correio demorava a média ali para um processo ser analisado de 10, 20, 30 minutos, com uma pessoa esse mesmo processo pode demorar 1 hora, 1h30, a dependendo do grau de conhecimento que a pessoa tenha. Que já nos leva até o segundo ponto, que é remarcar caso aconteça algo errado, caso não tenha ali todos os documentos solicitados viáveis ou caso eles exijam alguns documentos a mais. Porque, vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você vai solicitar o visto, tem uma lista ali de documentos e requisitos obrigatórios que você precisa cumprir. Tem a primeira questão, você pode esquecer de algum documento, tá? No dia, e aí você precisa entregar ele em outro dia, porque naquele dia não tem como mais. Então você vai ter que ter um reagendamento em outro dia e volta para aquela primeira questão da limitação humana. Mas vamos supor que mesmo assim você tenha todos os documentos ali viáveis. Pela lei, caso o agente queira te solicitar um documento extra, ele tem a viabilidade para fazer isso, tá? Porque caso o seu perfil apresente qualquer tipo de risco no processo imigratório e esse agente necessite de um documento a mais para comprovar, para tirar aquela hipótese de risco que parece que você apresenta ter, ele pode sim solicitar um documento a mais. Então, por exemplo, ele pede lá seus 3 últimos extratos, ok? Dos 3 últimos meses. Só que, por alguma coisa, alguma questão, ele vê alguma inviabilidade no teu perfil e pede mais 3, pede 6 ao invés de 3. Ele tem todo o direito de fazer isso. Mas se você não tiver isso em mãos ali naquele momento e nem como conseguir naquele exato momento, infelizmente você vai ser reagendado para outro dia, ou seja, demanda ainda mais tempo. Lembrando que quando você vai presencialmente entregar os seus documentos, que é o que vai acontecer, eles vão receber aquela documentação e você não vai ter uma aprovação logo de cara, tá? Só para você saber, para que tem gente que vai pensar que ok, a gente vai lá presencialmente,
presencialmente, ele vai ver os documentos e já vai me dar o passaporte carimbado lá com o visto aprovado. Não, não é assim que funciona. Você vai lá presencialmente, vai entregar os seus documentos, ele vai analisar, vai receber, vai guardar aqueles documentos e posteriormente que você vai receber ali a aprovação em seu visto. Ou seja, não é que você vai lá no dia do agendamento e logo no mesmo dia você vai receber o visto. Não. Então por isso que demanda ainda mais tempo. E se reagendar, meu amor, põe mais tempo nisso aí. A terceira problemática que vai dificultar muito a vida dos brasileiros que querem migrar para Portugal na solicitação do visto, né? Além dessas que eu falei, que é o horário de funcionamento. Porque a VFS Global, presencialmente, eles só atendem horário comercial de segunda a sexta. Então, por exemplo, se você quer vir morar em Portugal, mas você ainda está trabalhando no Brasil, isso é uma grande dificuldade, porque o horário comercial normalmente é o horário que a maioria da população trabalha. Então, conseguir um dia específico de segunda a sexta, que é o horário que a galera, no geral, trabalha, fica ainda mais complicado, porque meio que seria uma falta no trabalho, né? A depender de qual seja aí a sua escala laboral. Mas, para a maioria das pessoas, sim, seria uma falta do trabalho ou uma dificuldade para conseguir aquele dia livre específico para ir lá entregar os documentos aí de forma presencial. E o quarto ponto e o mais importante, que é o ponto que mais vai dificultar, que eu acho que é o motivo principal que eu tô fazendo esse vídeo, a VFS Global, que é a empresa contratada pelo governo português para fazer essa intermediação, solicitando os vistos, no caso tô fazendo o vídeo aqui para os brasileiros, né? Então solicitando os vistos dos brasileiros que querem morar em Portugal, não possui postos em todos os estados, malmente em quase todas as cidades do Brasil. Não, são postos bem limitados. A VFS possui exatamente apenas postos em 10 cidades em todo o país, o que isso vai dificultar bastante. Eu anotei aqui para não esquecer nenhuma cidade. As cidades que hoje, no momento que eu tô fazendo esse vídeo, tá em março de 2026, que a VFS tem posto para atendimento presencial. São Paulo capital, Rio de Janeiro capital, Salvador na Bahia, Brasília, Belo Horizonte em Minas Gerais, Belém do Pará, Fortaleza no Ceará, Recife em Pernambuco, Curitiba no Paraná e Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, se você, sei lá, você é de Manaus, não tem nenhuma VFS no seu estado, a mais próxima é em Belém do Pará. Então você vai ter que pegar um avião, a depender de onde seja, você vai ter que pegar barco, ônibus para chegar. E se faltar algum documento, você vai ter que fazer isso outra vez, ou seja, vai ter que fazer 2 vezes. Isso vale também para vários estados. Vamos lá, se você então é do centro-oeste do Brasil, você é de Mato Grosso, você é de Cuiabá, pode ser qualquer outra cidade, tá? Qualquer outra cidade, mas vamos lá, você é do estado de Mato Grosso, você vai ter que se direcionar a São Paulo. E talvez não tenha, assim, uma logística muito boa a depender do estado ou da cidade que você mora. Isso vai além dos estados, tá? Porque mesmo que, por exemplo, você seja de São Paulo, você pode ser de uma cidade que seja 4 horas, 5 horas de distância de São Paulo. Então a logística fica muito mais complicada quando a gente traz isso para o presencial e dificulta bastante, tornando o visto, além de ficar mais inacessível, transforma o visto mais caro, porque além das taxas que você vai ter que pagar, você também vai ter que pagar o transporte para chegar naquela localidade, seja ônibus, seja combustível ou gasolina, ou seja passagem de avião, ida e volta. Fora isso, você também vai ter que comprar uma hospedagem, porque querendo ou não, é um processo longo. Então, se você vai se deslocar de um estado para outro, até mesmo de uma cidade para outra, você vai precisar de hospedagem para conseguir fazer aquele processo, que já entra até mesmo no ponto que eu falei inicialmente, sobre por ser em horário comercial, para a pessoa que está trabalhando, é complicado de ir. Agora imagine horário comercial em outro estado. Agora imagine, por exemplo, você que é do Mato Grosso, você que é de outro estado, ter que entrar toda nessa nova dinâmica, né? Solicitar seu visto de forma presencialmente, com um agendamento prévio em outro estado, não pode esquecer nenhum documento, e se estiver trabalhando, precisa ainda dar uma remanejada para tentar conseguir pelo menos 2 dias seguidos de folga, o que é muito complicado, principalmente no Brasil, que a gente vive numa escala 6x1. Então conseguir 2 dias seguidos de folga para fazer a solicitação desse visto, pagando todas as taxas e ainda pagando a mais, que é o transporte, a hospedagem, a alimentação e etc. Então, por conta de todas essas pontualidades específicas que vão começar a entrar em vigor a partir do dia 17 de abril agora desse ano, sim, o visto para morar em Portugal vai se tornar muito mais difícil por conta dessa dinâmica, dessa logística que vai dificultar bastante a vida das pessoas, né? E chego a dizer para você que não será mais um visto para qualquer um, porque antes qualquer pessoa poderia enviar os documentos via correio,
e fazer aí esse envio. Atualmente já não mais, porque a gente sabe que muitos brasileiros nem sequer saíram da sua cidade, no máximo conheciam uma cidade vizinha, ou seja, nem sequer saiu do seu estado. Então teria que fazer esse processo, que é um processo legal, um processo burocrático, que você já está cheio de medo, de receios, cheio de ansiedade, e ainda fazer essa deslocação para uma localidade que talvez você não seja muito habituada ali para andar, para se locomover, de conhecer, de saber para onde vai, né? Enfim, mas querendo ou não, essas são as novas regras. E se você pretende solicitar o seu visto para vir morar em Portugal e pretende fazer isso após o dia 17 de abril, saiba que você terá que cumprir esses requisitos obrigatórios. Qualquer dúvida que você venha ter, pode comentar aqui embaixo, que assim que eu ver seu comentário eu respondo na mesma hora. E fica tranquilo que não existe dúvida burra, ok? Eu já tive as mesmas dúvidas que você tem e tá tranquilo. O coleguinha pode ter dúvidas diferentes também. Você pode saber de uma coisa, não saber de outra. O seu coleguinha saber dessa coisa que você não sabe, mas não sabe de outra que talvez você saiba. Então, assim, não existe dúvida burra e não existe dúvida pequena e dúvida grande. Dúvida é dúvida. Eu já estive do seu lado, eu sei como é, eu sei que realmente a gente fica assim, com muitas coisas na cabeça e a gente acha, Ai, não vou perguntar isso pra Mila não, que ela vai achar que eu sou idiota. não existe. Meu amor, eu tava do outro lado, eu não sabia nem que era NIF. Eu fui a primeira pessoa a fazer a comparação que NIF seria o CPF do Brasil. E eu fiz essa comparação justamente porque não entrava na minha cabeça o que era o bendito NIF. Ainda tinha três nomes, né? Que era NIF, número de identificação e número do contribuinte. Então, para eu entender que um documento aqui tinha 3 nomes diferentes e qual era a serventia dele, nossa, eu demorei meses. Então, quando eu aprendi, eu vi a minha dificuldade e eu vim aqui ensinar para vocês. Então, assim, não existe dúvida burra, porque quando é um cenário que a gente não conhece, quando é um mundo, uma realidade que a gente não conhece, e se você tá no Brasil, Portugal é uma realidade que você não conhece. Então, tá tudo bem. Qualquer dúvida é válida, ok? E também me segue lá no Instagram, no TikTok, no Threads e aqui no YouTube, que é tudo a mesma rede, mesmo nome, para facilitar na tua procura, tudo é o mesmo nome, que é o Mila Britoque. Compartilha esse vídeo em grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Vamos compartilhar para o máximo de pessoas possíveis para alertarmos essas pessoas, porque com certeza muitas pessoas serão pegas de surpresa. E todos que enviarem os seus documentos via correio após o prazo estipulado, né, que começa dia 17 de abril, então todas as pessoas que continuarem insistindo no processo que é antigo, quando começa esse prazo, todos os processos serão devolvidos. Não vai ter nenhum que vai ser analisado, que vai ser ponderado, não, todos serão devolvidos para o remetente ali, para a pessoa que solicitou, para o solicitante. Então é bom a gente compartilhar essa informação, porque conhecimento, informação só é válida se ela for compartilhada, se ela chegar ao máximo de pessoas possíveis. E como esse vídeo te ajudou, essa informação te ajudou, também ela pode ajudar outras pessoas. Então vamos ser pessoas do bem, porque quanto mais a gente ajuda o próximo, mais a bondade volta também pra gente. Quanto mais a gente faz o mal, repare, quanto mais a gente faz o mal, mais coisas ruins acontecem na sua vida, mais lascado sua vida fica. Então vamos ajudar o coleguinha fazendo aí uma correntora do bem, compartilhando essa informação, beleza? E é isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu espero te ver no próximo vídeo.